E então vamos nós para mais um videozinho. Muito bom dia, muito boa tarde, caros amigos, ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Este vídeo em princípio irá chamar-se a influência da cultura asiática militar. Sendo que pronto, o mundo asiático, principalmente a China e o Japão, vivem muito em prol do que é a honra e em prol dessa noção de honra que está presa a um passado na qual também quer ser igualmente perfeccionista e perfeita. As pessoas matam outras ou matam-se a si mesmas em prol só desse valor, não é por mais nada. Tanto é que, por exemplo, os chineses e os japoneses em guerra, quando descobriram que em princípio o inimigo iria prendê-los, eles preferiam matar-se antes de serem presos. Sendo que este artigo é sobre, vamos aqui, isto é o Sul da Ásia Global Voice, e está relacionado com a morte de uma rapariga de 18 anos que foi assassinada, chamada Sana Yousaf, que no fundo tinha 800 mil seguidores no TikTok e quase 500 mil no Instagram. E tinha publicações sobre a cultura, confiança e alegria, que é tudo aquilo que no fundo podíamos ter neste mundo caso a malta não estivesse presa ao passado. Contudo, o passado é que define o futuro e é importante ter noção do passado para saber definir o presente e o futuro. Um dia destes também estava a passar na rua e havia um homenzinho que dizia: não, o passado já foi, ninguém quer saber. Não é bem assim. Nós somos um fragmento do passado. Caso ele não queira saber, eu posso lhe dar um novo nome agora. Hoje ele chama-se Rui, amanhã ele chama-se outra coisa qualquer, Alberto. E tanto faz qual foi o nome que lhe deram antes, porque isso faz parte do passado. Não é assim. Mas então nós temos aqui um artigo que fala um bocadinho sobre o Paquistão, sendo que, e a Itália também. Fala de vários países onde mulheres tentam alertar e sensibilizar para o comportamento dos homens perante as mulheres, principalmente associado às questões das religiões que são altamente castradoras para com as mulheres, tal como a religião islâmica, a cristã, a judaica e quiçá haja mais. Olha, a indiana também, existe ali um monte de castrações contra as mulheres. E então, simplesmente, isto são vários exemplos de pessoas, isto é, mulheres, que tinham uma atitude desafiadora perante o que a sua família, o seu país acreditava como a única condição eterna para haver uma espécie de direitos iguais, nos quais não há direitos para as mulheres, mas sim para os homens. E então há uma outra mulher qualquer, também paquistanesa, que foi morta pelo seu irmão. E, portanto, depois existe uma espécie de estatística de
470 casos de assassinatos por honra. Isto é, a vítima, portanto, a vítima é alguém que é vista como a pessoa que traz uma vergonha para a família, e esta malta não pensa o que é a vergonha. A vergonha é um conteúdo que a pessoa que sente vergonha tem medo ou tem receio em aceitar, mesmo concordando. Portanto, estas famílias que mataram os seus familiares deviam ser empaladas logo, empaladas, e demonstrarem vergonha por estarem a ser empaladas. Pronto. Depois existe mais uma miúda chamada Saman Abbas, italo-paquistanesa, de 18 anos, que também foi assassinada pela sua família. Os pais foram condenados à prisão perpétua. Parabéns ao sistema judicial italiano por ter condenado para o resto da eternidade os seus pais. Mas isto é que o Paquistão e a China têm assim umas boas relações. E pronto, a China, como eu digo, é tudo muito perfeccionista, cheio de vergonhas e cheio de problemazinhos com coisas ridículas, e por isso, pronto, estão assim um bocadinho presos ao passado. E portanto, isto principalmente acontece não pelas mulheres, neste caso, serem desafiadoras ou porem em causa as culturas, mas, por exemplo, esta rapariga, que era a tal Sana Wassaf, ela foi assassinada porque um homem queria estar com ela e ela negou estar com ele. Houve uma rejeição, houve a negação, que é a tal lição da Bíblia, que ninguém quer aprender no sentido de prevenção, mas muita gente aprende no sentido da repetição. É malta que não pensou naquilo que acabou de ler e, portanto, não retirou uma lição, simplesmente repetiu o que está lá escrito, tipo computador, sem questionar. É muito giro. E pronto, isto depois aqui existe uma espécie de movimento chamado Stop Honor Killing, portanto, parem os assassinatos por honra. Mas pronto, a justiça pouco ou nada pode fazer, principalmente porque não tem como intuito educar antes de algo acontecer. Pronto. Então nós temos este problema, mais um dos vários problemas do mundo, que, pronto, pelos vistos, o problema continua a acontecer, que é: quem diz a verdade será crucificado. É que já dizem, não é? Que a verdade poderá, primeiro, criar um certo ruído a quem tem que lidar com ela, e depois irá trazer uma liberdade. E pronto, isto são simplesmente mulheres, isto é, cristas, não são cristos de homens, são cristas de mulheres, são cristos femininos, que, em prol da liberdade dos outros e da emoção dessa liberdade, foram vitimizados. Mas a malta continua a amar um único homem que foi crucificado
há vários séculos atrás, agradecendo, em muitos casos, agradecendo a sua morte. Se isto não é criminal, alguém que me diga o que é que é.